amigas. Hoje nós vamos conversar a respeito de uma polêmica que está rolando aí nas redes sociais, especialmente nos ambientes literários, nos ambientes que as pessoas costumam ler, nos ambientes de pessoas que leem bastante e daquelas que consomem os produtos de suas resenhas. Essa polêmica eu batizei de polêmica dos 150 livros. Mas eu vou lhes dizer o seguinte: 150 é um número que eu escolhi para arredondar, para ficar bonito, mas poderia ser polêmica dos 110 livros, dos 111, dos 117, 120. Já falei 120? Não sei. Dos 130, 139. Poderia ser números aproximados, mas números que possam ser traduzidos com um grande número de leituras para serem feitas durante um ano. A polêmica dos 150 livros realmente ela se remete a esse tipo de problemática. Ninguém consegue ler 150 livros num ano. Ninguém consegue ler 120 livros e por aí vai. As pessoas, ao verem alguém, ou melhor, ouvirem alguém declarando que leu 150, 160, às vezes até 200, começam a duvidar da honestidade dessas pessoas. E daí surgem rumores do tipo: ah, esse fulano tá mentindo, esse fulano não é honesto, é porque nós estamos na época de parcerias, então essa pessoa tá falando aí para conseguir conquistar as editoras. Ou então as pessoas se incomodam: ah, fulano tá fazendo isso porque ele tá competindo, ele quer aparecer. E aí começa a surgir vários comentários que menosprezam a credibilidade dessas pessoas que conseguiram ler um grande número de livros. Mas será realmente que essas pessoas são desonestas? Será que ninguém é capaz de ler um número grande de livros? E por que será que essas pessoas mentem? Todas essas questões e mais algumas serão trabalhadas nesse vídeo. Eu espero trazer uma reflexão ampla. E até porque as pessoas se incomodam tanto com o fato de que alguém consiga ler um número alto e elas não conseguirem. E também por que é tão problemático, ou melhor, nem vou fazer a pergunta. Na realidade eu vou afirmar. A verdade é que ter esse pensamento, essa crença limitante de que ninguém consegue ler um número tão grande de livros num ano é algo realmente que pode acarretar em problemas. Não é algo assim muito simples de se aceitar, como as pessoas estão aceitando ou querem acreditar que devam aceitar. Na realidade, duvidar dessa capacidade do ser humano de conseguir ler bastante é atrapalhar a vida das pessoas, atrapalhar a sua. Em resumo, eu já disse a palavra, é viver dentro de um processo de crença limitante. Então vamos rever as nossas dúvidas, as nossas posturas e vamos pensar melhor a respeito dessa questão. Portanto, meu querido amiga, foi fogo, minha querida amiga, meu querido amigo, vamos ficar até o final desse vídeo, nada de sair correndo e vamos encarar de frente essa problemática. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoas declaram: li, por exemplo, 150 livros. As pessoas olham para ela: mentira. Em resumo, ou melhor, em contrapartida, surgem pessoas aí que acreditam, que defendem o lado. Eu nem vou mencionar aquelas pessoas que não defendem esse lado,
Porque essa aí você já conhece, as pessoas que dizem não é possível, o fulano tá mentindo, etc. Mas surgem pessoas também que defendem. Não, apesar de eu não ter conseguido ler 150 livros, eu acredito que essas pessoas conseguem. Elas não estão sendo desonestas. E aí surgem diversas explicações para comprovar que essas pessoas que realmente disseram aí, ó, que leram 150 livros, elas conseguiram ler de fato. E quais são essas explicações? Será que essas argumentações são boas? Olha, uma coisa eu vou lhe dizer. Muitas dessas argumentações são boas, são verdadeiras, mas elas também têm o seu lado negativo, de só olhar para elas e não enxergarem outras possibilidades. Por quê? Vocês vão ter que continuar ainda me acompanhando para entender. Uma das primeiras argumentações é: essas pessoas leram mais porque elas têm bastante tempo para ler. Não deixa de ser uma verdade. Pessoas que têm mais tempo para ler, enquanto outras têm afazeres de como cuidar de família, trabalhos, etc., elas vão ter essa tendência a ler mais. E às vezes a gente não se coloca no lugar do outro. Ele tem mais tempo. A gente olha só a vida a partir da nossa problemática. Eu sou uma pessoa muito ocupada, etc. E nós acreditamos que todas as pessoas estão nesse nível. É uma verdade? É. Mas também tem um ponto negativo. É meio que dizer que essas pessoas só leem bastante, não por uma questão delas terem capacidade, mas é porque elas são umas desocupadas, elas são umas pessoas à toa, e isso também não é legal. E eu também devo frisar que nem todo mundo que tenha mais tempo é uma pessoa à toa. Na realidade, essa pessoa fez uma escolha, e às vezes até uma escolha profissional, de trabalhar com isso. Temos que lembrar desse parâmetro, não é verdade? Assim como nós temos pessoas que trabalham numa loja, pessoas que trabalham como médicos, por que nós não podemos ter pessoas trabalhando como leitores? Não existe isso. Existe revisores, avaliadores de livros. Então existem pessoas que trabalham com isso. Existem pessoas que estão dentro de uma profissão nova, né, que está surgindo aí, que é recente, Bookstan, que pode ser um bookstagrammer, um booktuber. Tem pessoas que vivem isso, criam canais, criam perfis literários, fazem propagandas, divulgações, etc. Então, o fato da pessoa ter mais tempo para ler não é algo para lhes acusarem de serem pessoas assim, desocupadas, como se fosse alguém à toa. Outra coisa que dizem: ah, leu mais e conseguiu porque leram livros fininhos. Aí é verdade também em alguns casos, sim, mas também só falar isso, leu mais porque leram livros fininhos. 10 livros fininhos não tem o mesmo valor de um It, que é um calhamaço. É uma forma também de menosprezar o trabalho do outro, porque não acreditar que elas conseguiram ler vários livros calhamaço. E eu vou chegar lá, mas a gente prefere sempre colocar no descrédito essas pessoas. Então, leu porque o livro era fininho. Outra justificativa que a gente utiliza é: leu bastante, leu 10 livros porque é uma leitura fácil, fluida. É como se só pudéssemos ler muitos livros se eles tivessem uma linguagem facilzinho. Agora, se fosse um livro difícil, coitado, não teria lido esse número. Outra forma da descrença. A gente sempre colocando o outro lá para baixo, né? E por que essa necessidade de colocar o outro para baixo? Você já pensou nisso?
essas coisas surgem. Aí eu já vou emendar aqui nessa discussão, porque algumas pessoas elas estão preocupadas agora no momento com parcerias, então elas querem ter parceria com editoras e elas acreditam que, duvidando da capacidade do outro, ela vai conseguir parceria para elas. Só que as coisas não funcionam assim. As editoras elas precisam também de pessoas engajadas, pessoas que leiam bastante. Não é muito interessante para uma editora ter pessoas que leem pouco. Imagina, vai mandar um livro, vou fazer um investimento e a pessoa só vai ler um livro, a pessoa não vai dar conta. Eu preciso de parceiros o quê? Para divulgar, porque a editora ela tem o interesse de vender o livro. Também não podemos negar esse interesse comercial. Então ela precisa de pessoas que realmente leiam verdadeiramente. Ai, mas tem um fulano que é desonesto. Gente, vamos voltar. Por que todo mundo que lê bastante tem que ser desonesto? Por que isso? Começa a pensar. Se todo mundo é desonesto, então nós não temos pessoas capazes de ler? Então, se não temos pessoas capazes de ler bastante, então não precisamos mais de parceiros, não precisamos de profissionais, ou melhor, precisamos, mas não vamos poder contratar. Olha como isso dá problema. Ó. Já estão percebendo aí que essa coisa é problemática, você não acreditar nessa capacidade? E também, veja, eu vou voltando lá na questão da pessoa da dúvida e vou voltando na questão da possibilidade. Eu estou trabalhando as diversas explicações do problema. Outra questão aí que as pessoas não acreditam que alguém pode ler bastante é porque existem dois valores aí, duas ações em torno da leitura e uma forma de lidar com essas ações. Essas ações remetem velocidade e absorção. É importante para um leitor ter velocidade na leitura? Sim. Essa coisa, esse papinho aí, ó. Ai não, tem que ler devagarzinho para aproveitar a leitura. Desculpa, isso não cola. Eu ainda também vou explicar nesse vídeo porque isso não cola. Ai, ninguém consegue ler e entender se lê rápido. Aí, ó, vamos esclarecer melhor isso. Olha como a gente trabalha essa mentalidade. A nossa visão de leitura é: se eu absorvo bastante, absorção alta, velocidade baixa. Velocidade alta, na nossa visão, absorção baixa. Nós sempre trabalhamos, ó, na oposição entre velocidade e absorção. Mas por que as coisas não podem ser velocidade alta e absorção alta? Por que a minha velocidade não pode aumentar e a minha absorção também? E por incrível que pareça, para algumas pessoas, porque para mim já não é mais incrível. Sim, é possível a gente aumentar a velocidade e a absorção. E isso é questão de treino. Por exemplo, eu lia desde pequeno. Então, claro que eu consegui velocidade e ganhei um grau maior de absorção. E sempre a minha velocidade e a minha absorção caminharam juntas. Aos 18, melhor, aos 19 anos, quando eu entrei no seminário, eis que me deparei com livros de filosofia. E apesar de ter esse bom nível, o que aconteceu no início? Eu não tinha nenhuma familiaridade com o vocabulário filosófico. Então, a princípio, o que aconteceu? Embora eu tivesse velocidade, eu tive que dar uma segurada na velocidade, é claro, por um momento, porque eu não tinha absorção. Mas com vários treinamentos, insistindo, conhecendo melhor o vocabulário, eis que com o treino, agora,
depois de muitos anos, eu consigo ler os livros de filosofia com alta velocidade e alta absorção. E não preciso ficar anotando no caderninho. Eu sei que tem gente que facilita, isso também não é problema, utilizar um caderno para anotar, para absorver melhor. Não é, só que para mim, eu perco tempo quando eu vou anotar. Então eu já criei para mim um treino que, conforme eu vou lendo, eu vou aumentando. Aí depois que eu terminei a filosofia, eu comecei a faculdade de teologia. Eu não concluí, mas veja bem, eu sempre fui uma pessoa religiosa. Embora oficialmente eu não tivesse feito uma faculdade de teologia, não tive nenhum problema em manter a velocidade. A teologia foi muito fácil para mim. Eu já peguei velocidade e absorção. Aí eu fui, depois de muitos anos, fazer a faculdade de letras e fui estudar literatura. Por incrível que pareça, apesar de ler bastante, eu tive uma quedinha no início, porque a literatura não é somente ler como a gente imagina. A literatura também me ensinou, me trouxe termos técnicos apropriados para a literatura. Termos com os quais eu classificaria livros, coisas relativas a gêneros. É claro que vocês já devem ter até conhecer os gêneros, romance, mas eu aprendi a diferença entre romance enquanto gênero literário e romance como agora sumiu a palavra, mas o romance pode ser um gênero literário, pode ser uma característica, a qualidade de ser uma história de amor. Porque romance em si, gênero literário, é um livro um pouco mais complexo, com dramas, conflitos, etc. Necessariamente, um romance ele não precisa ser uma história de amor. Guarda isso, que isso também é importante. Mas enfim, conforme eu fui avançando na faculdade, eu consegui. E nós, aí eu vou chegar no ponto, temos que começar a acreditar, até porque é uma grande verdade, que é possível sim ler em alta velocidade e absorver. E veja, aí eu vou chegar numa questão importante. Perceba o quanto é problemático você viver dentro dessa crença limitante de que não é possível aumentar a velocidade e a absorção. Mas pensando bem, eu vou dizer uma coisa. Antes de entrar na problemática, eu vou falar algo que eu prometi no início. Não sei se vocês estão percebendo. E também está dentro do assunto. Muitas pessoas têm uma espécie de visão da leitura como se fosse sexo. Sabe essa coisa aí? Ai, tem que ler devagar. Lembra que eu falei que isso era problemático no início desse vídeo? Tem que ler devagar, porque quem lê aproveita melhor, sente mais prazer, etc. Aquele papinho de ai, devagar é mais gostoso. E desculpe, gente, mas esse negócio de devagar mais gostoso é coisa para sexo, sabe? E leitura não é sexo, não confundam as coisas. Numa relação sexual, sim, se bem de vez em quando a gente gosta de uma rapidinha também. Mas nós não podemos cair nesse negócio aí, ai, sempre devagar é mais gostoso. No sexo, isso é biológico, a gente faz até devagar para aproveitar, para ser mais gostoso, porque quando a gente chega aí no auge da coisa, o que acontece quando a gente chega aí no auge da coisa? A gente chega e de repente e aí tem uma queda de energia e meio que o tesão some. Aí você demora um tempinho para se recuperar. Agora veja bem, um livro, a não ser que seja livro desse tipo, assim, com capas assim. Apesar que eu nem sei se esse livro apesar dessa capa, ele realmente é um livro hot. Eu acho que não é, não. Mas enfim,
peguei aleatoriamente o livro. Você não vai pegar um livro. Eu vou até mudar a capa para vocês não confundirem as coisas, né, gente? Olha só o que vocês me fazem passar. Vou pegar esse super tênis, ó. Não tem nada aí, ó, de... Ó. Mas você não vai pegar um livro normalmente e começa assim. Oh, 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 e aí vai baixar a sua energia. Vai ser muito difícil você ter um orgasmo intelectual. Apesar que eu acho que é possível. Mas se tiver, não vai ser aquela coisa igual o sexo que o tesão baixa, que você vai precisar um tempo para se recuperar. Você pode terminar esse livro aqui e não precisar de tempo para recuperação. Você pode ir beber uma aguinha, ir ao banheiro, dar uma pausa. Mas você não precisa da recuperação como tem numa relação. Então, simplesmente você termina um livro como esse, você já começa outro como esse e vai lendo de boa. Então, não confundam as coisas. Você não precisa ler mais devagar. Ah, mas então eu não posso ler devagar? Se você quiser, tudo bem. Não é problema nenhum você querer ler devagar. Mas não fica achando só porque você prefere ler devagar que o coleguinha tem que preferir. Eu, por exemplo, eu prefiro ler rápido e ler mais livros. Não consegui ler todos os livros que eu quis, né? Aconteceram coisas, mas só porque eu não consegui, eu não vou deixar de acreditar que outras pessoas consigam e também não vou querer colocar o meu tempo como regra para as outras pessoas. Se a pessoa consegue e ela pode, ela tem que ler. Ela vai ler de boa. Aí voltando, por que é problemático você sempre menosprezar o trabalho dessas pessoas e o quanto é prejudicial? Editoras, como eu já mencionei nesse vídeo, elas precisam de revisores, elas precisam de avaliadores. A editora simplesmente não pode jogar um livro aí, publicá-lo, sem uma preparação. É claro que algumas pessoas vão dizer assim, mas tem revisão que não é boa, tem livros que são lixo, etc. Gente, mas nós não podemos só utilizar os negativos para avaliar o trabalho de todo o mercado editorial. Aliás, o mercado editorial ele não é tão negativo assim. O problema é que quando a gente vê algo negativo, a gente tende a dar mais atenção e achar que tudo é negativo. Mas olha a quantidade de trabalhadores sérios, pessoas sérias, editoras sérias aí produzindo. Então essas editoras sérias, elas trabalham com pessoas competentes, pessoas que leem rápido. E elas precisam disso e as pessoas também precisam ser rápidas. Você acha que a editora vai pagar alguém um salário digno para ler um livro só por mês e avaliar? Você acha que a editora vai pagar uma pessoa só para fazer a revisão de um livro e essa pessoa vai ter condições de viver com lendo um livro por mês só? Não, essas pessoas elas precisam adquirir velocidades, então elas se empenham para lerem mais rápido, elas conseguem para poder isso o quê? Poderem ler. Você acha? Nem salário mínimo essas pessoas vão ganhar se lerem um livro só. Não vai chegar, ninguém vai ganhar um salário mínimo. E mesmo que ganhasse um salário mínimo é muito pouco para sobreviver na nossa realidade brasileira. Então quando você também fica aí duvidando, só pensando no sua vidinha e esquecendo que existem pessoas que trabalham com isso, você está sendo um bruta cara egoísta, uma bruta pessoa egoísta, uma bruta mulher egoísta, um brutes não sei o que, egoístas. Você está sendo muito egoísta porque você só está nivelando o mundo a partir da sua vida e esquecendo as outras realidades. Simplesmente você está botando em xeque a competência, a honestidade dessas pessoas que estão aí trabalhando seriamente e que às vezes também são sustento
são pessoas provedoras da sua família, etc. Só por conta de uma vaidadezinha, ou às vezes por conta de uma parceriazinha, você vai chegar e dizer. E vamos lembrar que o fato das pessoas também mencionarem eu li 150 livros, 200, etc. No mundo de hoje não é uma vaidade, até porque as pessoas algumas pessoas têm uma visão muito negativa. Quem lê, estuda demais, fica louco. Às vezes você fala que lê, as pessoas olham para você assim meio estranho. Nossa, mas você só lê, não faz mais nada da sua vida. Ler, assumir que você ser leitor no mundo de hoje é uma coisa não tão fácil como a gente imagina. É claro que também tem aqueles lugares que acolhem bem, né? Temos as diversas realidades, mas nem sempre é assim tão fácil. E essas pessoas elas precisam fazer o seu marketing. Então, se elas conseguem, por que elas não podem dizer? Por que elas não podem vender o seu peixe? Por que você está condenando uma pessoa que trabalha seriamente por divulgar o seu trabalho? Você não critica. Quando alguém chega e trabalha num restaurante, a pessoa não vai dizer, ai, meu restaurante faz a pior comida. O dono do restaurante vai dizer a melhor comida. O cozinheiro vai dizer se ele é competente. Às vezes nem sendo, mas vamos deixar os desonestos para lá. Mas a pessoa que trabalha seriamente, é justo que ela diga, eu cozinho bem, eu sou cabeleireiro, eu faço um corte legal, eu faço hidratação, eu sou esteticista. As pessoas vivem de propaganda. Então, as pessoas fazem propaganda dos seus trabalhos. Agora, uma pessoa que trabalha no ramo de que exige a leitura não pode dizer que lê. E fora que, vamos olhar em uma faculdade. Vou citar só o exemplo da minha faculdade. Filosofia, gente. Não era nem questão de querer. Era questão que eu precisava fazer. 3 anos de filosofia. No mundo de hoje, 3 anos, muitas pessoas acham muito tempo, né? Mas não é tanto tempo. E olha só, a gente tinha que ler às vezes 5 livros de uma semana para outra, gente. Então eu tive que me adaptar, aumentar a minha velocidade. Nem sempre dá pra gente ficar esperando, lendo devagar. E eu tinha que ler e absorver. Imagina um médico diante de uma nova doença. Quando vai analisar, médicos, cientistas, etc. Essas pessoas, elas não podem ficar nessa mentalidade, eu tenho que ler devagar. Não, eu tenho que ler rápido e absorver. As duas coisas têm que caminhar junto. Você vai esperar as pessoas morrerem? Tipo, nós fomos pegos aí recentemente pela essa doença aí que provocou isolamento. Imagina, você acha que essas pessoas só ficaram examinando pacientes para estudar os casos? Não, trabalhos em cima de leituras, tiveram que voltar a reler antigos conceitos médicos aí para poder trabalhar. Não é só examinar. Tem a parte prática do exame, mas também tem a prática da leitura, né? Olhar os antecessores que já leram, revisar questões de enfermidades aí afins, para ver o que está acontecendo. E assim funciona. Não é só vaidade, como vocês acham, quem está aí mencionando. Pessoas precisam falar que leem bastante. Questão de marketing, questão de responsabilidade para curas, etc. E olha que eu estou mencionando essas coisas e nem estou mencionando tudo, e nem estou fazendo um aprofundamento total aí. Mas tem muitas questões aí que se vocês forem verificar, exigem que as pessoas leiam rápido. Então qual é o caminho? É ler, aumentar a velocidade e aumentar a absorção. E muitas pessoas já se deram conta disso. Então não é porque você, meu amigo, minha amiga, não conseguiu fazer isso até agora que você vai determinar que os outros não conseguem. Aceita que dói menos. Eu acho que eu já dei um bom número de reflexões aí para vocês pensarem. Vou encerrar o meu vídeo agora. Se tiverem alguma dúvida, lembre-se que o nosso debate não acaba aqui. O nosso debate, a nossa conversa, esse nosso bate-papo gostoso continua nos comentários. Então aí, manda brasa aí nos comentários
e vamos continuar a nossa conversa. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água no joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!